Olá, eu sou a professora Eliane Vieira e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre transitividade verbal. Então, se você tem dúvida sobre esse assunto, preste bastante atenção, já pegue logo papel e caneta para você anotar, porque hoje você vai aprender transitividade verbal, porque eu vou te mostrar esse assunto de uma forma bem simples, bem prática e objetiva, com muitos exemplos e muitas dicas para você não ter mais dúvida em relação a esse assunto. Só que antes da gente começar, se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se, ative o sininho e já aproveita e deixa o seu like, porque o vídeo de hoje está bastante especial. Bom, algo que é importante dizer é que você também poderá encontrar em algumas gramáticas o rótulo predicação verbal. É tudo a mesma coisa. Nós vamos falar de transitividade do verbo e também um pouquinho de complementos verbais. E qual é a primeira coisa que você precisa entender em relação à transitividade verbal? Vai ficar bem mais fácil de você entender esse assunto se você pensar em duas categorias de verbos. Deixe-me anotar aqui. Então, duas categorias de verbos. A primeira categoria é a dos verbos de ligação. E nós temos a segunda categoria, que é a categoria dos verbos de ação. Então, na língua portuguesa, grosso modo, nós temos os verbos de ligação e os verbos de ação. Isso dentro do campo da transitividade verbal. Perfeito? Agora, e em relação ao verbo de ligação, ele tem, obviamente, algumas características. E é isso que nós vamos ver a partir de agora. Os verbos de ligação, eles não indicam ação. Eles indicam um estado. E dentro desse estado, nós temos alguns valores semânticos. Vamos analisar tudo isso com alguns exemplos. Veja, letra A. Elias é inocente. Ora, nós temos aqui o verbo ser. Vou puxar uma setinha e colocar aqui verbo ser, ok? Ele está conjugado na terceira pessoa do singular. Vou colocar aqui também, sugiro que você anote, isso aqui é bem passo a passo para você que está começando a estudar, é importantíssimo que você entenda essa diferença, ok? Então, Elias é inocente. É o verbo ser que não indica ação, por isso ele é um verbo de ligação. Perceba que é o estado do Elias, ele não está exprimindo uma ação propriamente. Então aqui nós temos o verbo de ligação e o estado desse verbo de ligação é um estado, vou anotar aqui ao lado, é um estado permanente. Você vai ver com as outras frases que existem valores semânticos secundários nesse contexto. Veja a letra B para a gente comparar. Elias estava triste. Nós temos aqui o verbo estar. Verbo estar é um verbo que não indica, não exprime uma ação. Logo, ele é chamado de verbo de ligação. E esse verbo de ligação, como eu disse para você, ele exprime um estado. Só que a gente indo um pouquinho mais a fundo, a gente percebe que esse estado aqui em Elias estava triste é diferente do estado de Elias é inocente. No primeiro nós temos um estado permanente, porém no segundo nós temos um estado transitório. Ontem ele estava triste, pode ser que hoje ele não esteja mais. É diferente de Elias é inocente. Ele não era inocente ontem e hoje ele não é mais inocente. É um estado permanente. Então vai percebendo essas nuances de significado, porque muitas vezes isso pode ser cobrado sim na hora da prova. Isso também te ajuda em relação à interpretação, à compreensão textual. Veja a letra C. Elias ficou triste o tempo todo. Verbo ficar não indica uma ação. Logo, ele é chamado de verbo de ligação. Exprime, portanto, um estado. Só que nesse contexto, nós não temos um estado permanente, não temos um estado transitório, e sim uma continuidade, vou colocar aqui,
continuidade de quê? De estado. É totalmente diferente da letra D, por exemplo. Elias parece mais velho. Nós temos aqui o verbo parecer, que também não indica uma ação, logo ele é classificado dentro das duas categorias. Ele é a primeira categoria, é um verbo de ligação, ele exprime um estado e agora nós temos um estado aparente. Vou colocar aqui aparente. Ele parece mais velho. Esse é um estado aparente. Não é transitório, não é permanente, não existe essa ideia de continuidade de estado. Pelo contrário, nós temos aqui um estado aparente. Essas são as principais características do verbo de ligação. É óbvio que esse tipo de verbo, essa categoria de verbo lá dentro da transitividade verbal é a mais simples de ser reconhecida. Porém, existem aqueles verbos que vão indicar uma ação e é aí que mora o perigo, porque muitas vezes você pode ter dificuldade de identificar a transitividade desses verbos que indicam ação, porque dentro dessa categoria de ação nós também temos duas outras subcategorias. Mas não se preocupe, porque na próxima aula eu vou falar detalhadamente sobre essas subcategorias, vou te dar vários exemplos para você nunca mais ter dúvida em relação à transitividade dos verbos, ok? Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você acompanhar a próxima parte dessa aula. Já deixa o seu like, que na próxima aula vamos falar sobre a transitividade desses verbos que vão indicar ação. Um abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!